Olá, olá, coders do canal, estamos aqui para o 15º episódio da nossa série de programação orientada a objetos com linguagem Java. Esse é um vídeo complementar ao episódio número 14 da composição de classes. Não deixe de ver esse episódio logo após a vinheta do canal. Bom pessoal, vamos dar uma olhada em um exemplo de composição de classe, um exemplo que eu preparei aqui que eu vou fazer lá no Visual Studio, né? Um detalhe que eu gostaria de dizer que todos os nossos episódios têm os PDFs na descrição do vídeo. Então tem lá link para download do PDF, é só você clicar e você pode baixar esses slides aqui, embora eles sejam muito mais para o minha dinâmica aqui do vídeo do que propriamente um material que você possa utilizar, mas fiquem à vontade para fazer o download. Então, o que eu comentei, né? Esse vídeo ele é complemento composição de classes que nós vimos no episódio anterior, onde nós falamos que era possível você criar classes que continham atributos que eram de outras classes, para que você pudesse criar coisas um pouco maiores. E aí no vídeo de hoje, nesse episódio, eu vou criar uma solução completa, né? Embora seja simples, né? Não vamos dizer completa, parece que eu vou fazer o sistema, né? Na verdade, nós vamos criar algumas classes, né? Para resolver um pequeno exemplo, né? E aí eu tenho aqui, é bem simples, né? Um time de futebol tem um nome, uma data de fundação, um técnico e um conjunto de jogadores. Então esse é um time de futebol. Embora não tenha especificado aqui as ações que ele faz, ou seja, os métodos, eu defini aqui, que é basicamente a questão da composição, definir quais são os atributos. Um técnico do time, né, tem um nome e um salário. E um jogador tem nome, posição que joga e a quantidade de gols que já marcou. E aí eu quero criar esse conjunto de classes para ver também os relacionamentos entre eles. E aí eu vou começar, na verdade, pelo... a gente tem 3 classes e eu vou começar pelas duas últimas, que são as mais simples, que é jogador e técnico. Vou começar pelo de baixo para cima, né? Técnico tem o nome do time, tem o nome dele e tem o salário. Então vamos criar a classe técnico. Vamos lá para o Visual Studio Code e vamos criar a classe técnico. Então eu estou aqui, vamos criar uma classe, vai estar aqui, né? A classe técnico. Então o que eu disse é que eu tinha 2 atributos. Um deles era o nome e outro era o salário. Então, vamos supor que sejam atributos públicos. Eu tenho o nome e o salário. E aqui poderiam vir todos os métodos que eu desejasse, né? Vamos criar só um, só para poder dizer que tem. Vamos supor que eu vou fazer um getNome, que ele vai retornar o nome do técnico. Return this.nome. Ok? Então, simples. Então, criei a classe técnico, certo? Vamos fechar aqui. Fechar não, vamos salvar. Vamos dar uma olhada aqui no nosso exemplo. E agora eu vou fazer a classe jogador, que ele tem os atributos nome, a posição que joga e a quantidade de gols que já marcou, ok? Então vamos dar uma olhada novamente lá no Visual Studio Code para nós. Aqui, vamos dar uma olhada, vamos criar, né? Jogador. Então ele tem um nome, tem a posição que joga e tem a quantidade de gols. Vamos supor, eu fiz aqui uma bobagem. Public string nome, também public string posição e public int goals, ou número goals, enfim. Então essa seria a classe jogador, e aqui eu poderia fazer vários métodos se fosse necessário, né?
a gente não definiu os métodos, mas poderia ter definido. No exemplo que eu estou deixando aí no slide, vocês vão ver que tem um exemplo bem mais completo que eu gostaria que vocês fizessem e tirassem as dúvidas, caso elas venham a existir. Então eu criei a classe técnico e a classe jogador. Vamos salvar e vamos dar uma olhada no nosso slide para ver o que tem agora com relação ao time. Veja que técnico e jogador não tem relação. Quem tem relação com essas outras duas classes é a classe time. O time de futebol tem o nome dele, tem a data de fundação, tem um técnico e um conjunto de jogadores. Então eu tenho 4 atributos. Vamos ver essa criação aqui do time. Vamos criar mais uma classe. Então eu já tenho a classe técnico, tenho a classe jogador, estou criando a classe time. Ok? Então eu tenho um nome. Veja que em todas as classes eu tive nome. Public string, nome. Eu tinha também a data de fundação. Vamos pensar que seja string, embora existam datas aqui que a gente, classes do tipo data que a gente pode usar, mas vamos pensar que é uma classe, uma classe do tipo string, um atributo do tipo string, e nós vamos ter agora essa composição, como eu disse, eu tenho que ter um técnico. Para que eu possa ter um técnico, eu não vou botar o nome dele aqui, eu vou colocar que ele é public técnico. Então, o que eu estou criando aqui é uma composição. Time passa a ter um atributo que é do tipo técnico. E eu posso também ter, posso não, né? Ele vai ter public jogadores, que é um vetor. Ok? E ainda vou dizer assim, ó, public int número jogadores. Vamos inventar um pouco mais. Vamos supor que eu quero criar um construtor aqui. Public time sem parâmetro. Eu vou deixar de ter o construtor padrão, né? A gente já falou disso aí nos episódios anteriores. Onde, nesse caso, eu quero criar o vetor de jogadores. Que lembre, o que a gente tem é só, não está alocado, o que a gente tem é só a instância, não está alocado o vetor, né? A gente falou disso na temporada passada. Se você não viu, volta lá e reveja. Acho que foi o episódio 15, se eu não me engano, da primeira temporada. Então nós temos que criar, né? Como é que cria? Diz ponto jogadores igual a new de jogador, né? Dizendo qual é o tamanho, né? Sei lá, 20. E eu vou dizer que o número de jogadores atual, imagine que esse, número de jogadores, já que eu não adicionei nenhum, ainda ele é por enquanto 0, mas, por exemplo, eu poderia criar aqui o primeiro jogador e colocar ele lá dentro. Como é que eu faço isso? Veja, eu estou fazendo aqui, pessoal, não é essa lógica que normalmente a gente teria, mas eu posso criar um jogador aqui e colocar na primeira posição, sem problema nenhum. Posso criar vários jogadores aqui, ou posso receber como parâmetro de jogadores e colocar eles aqui dentro. Mas aqui vamos tentar, né? Posso fazer assim, diz.jogadores na posição 0 recebe new de jogador. Então eu criei um jogador, coloquei ele na posição 0 e eu vou dizer que agora o meu número de jogadores é 1. Esse é o construtor. Então quando eu chamar o construtor aqui, né, vamos apagar esse aqui, esse era de outro episódio, eu posso dizer o seguinte, time T igual a new de time, e sem parâmetro. E do jeito que está sendo feito aqui, quando ele chamar o construtor, ele vai chamar esse construtor aqui, que vai criar o vetor de jogadores, criar um jogador e colocar um jogador lá dentro. Ok?
Então é dessa forma que eu consigo fazer a composição de objetos. Veja que eu tenho dois atributos aqui que são de outras classes, embora tenha mais, né? Porque esses dois aqui também são classes, né? Mas essas classes aqui foram criadas agora, né? A gente que criou. Ok? Bom, é isso. Vamos voltar para cá para o nosso slide. Em termos de criação, é isso, né? Lembre, eu não criei métodos, foi uma solução bastante simples para esse modelo, mas eu quero propor um outro modelo para que você possa criar, um modelo bem maior, mas lembre que o objetivo é que você pratique, né? E aí eu quero que você crie todas as classes, crie todos os métodos e todos os atributos nela, e além disso com os relacionamentos feitos de forma correta. Veja que eu criei um conjunto bem grande aqui de classes, né? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. E aí eu vou pegar uma qualquer, vou pegar aluno, por exemplo. Então aluno tem os atributos matrícula, nome, data de nascimento, e veja que esse é do tipo date, a gente vai falar dele um pouco mais para frente. Eu tenho os métodos registrar aluno, consultar aluno e alterar matrícula. Essa é a classe. Eu tenho, por exemplo, a classe matrícula. Olha que legal, essa classe matrícula. Eu tenho um aluno. Tenho um conjunto de notas e tenho faltas. Esse aqui devia ser minúsculo. Acho que na hora que digitou ele ficou assim. E eu tenho os métodos lançar notas, consultar turma e efetuar chamada. Aqui, oferta. Eu tenho uma string que é o código, uma disciplina, ou seja, desse tipo, um professor desse tipo, as vagas e horário. Eu tenho o método cadastrar turma. E assim por diante, cada um tem os seus. Então, essa parte aqui de cima são os atributos, essa parte aqui de baixo são os métodos. Eu quero que você crie todas essas classes, quero que crie todos os atributos dentro das classes e todos os métodos dentro das classes. Os métodos, pessoal, não é para ter nada. Pode deixar, inclusive pode até botar void em tudo, para que você não precise botar retorno de nada. Só para que a gente possa criar toda essa classe, porque eu quero que vocês façam, nesse caso, entender como é esse relacionamento das coisas. Veja que aqui, por exemplo, oferta, um vetor, na verdade aqui eu tenho um vetor de ofertas. Então eu tenho vários elementos aqui dentro desse tipo. Aqui eu tenho disciplina, disciplinas. Eu tenho vários elementos desse tipo aqui. Então eu tenho esse relacionamento. Então esse eu tenho vários desses, esse eu tenho vários desses. Então vou deixar isso aqui para que você possa fazer. Se você tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário aí, que eu respondo assim que for possível, né? Mas esse é um modelo bem grande, né? Pensando em programação orientada a objetos, esse realmente é bem grande, porém não tem lógica envolvida, é só entendimento de como são feitas as composições, ok? É isso, pessoal, esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você está inscrito no nosso canal, muito obrigado, que você vai receber as notificações dos nossos vídeos. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, para que a gente possa continuar aí mantendo a audiência boa do nosso canal. Não deixe de ver o próximo episódio. Até a próxima.